Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, vem a aprovação, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sou da terra onde as almas são todas de cantadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Rogaciano Leite, poeta nordestino da minha cidade natal, Itapetim, Pernambuco, do sertão de Pernambuco. E hoje, 8 de outubro, inicio essa live homenageando todos os nordestinos e nordestinas do meu país. Um povo trabalhador, um povo de muita fé, de muita força, perseverança, com uma cultura muito forte. Coisa mais linda essa manifestação desse povo. Assim como aproveito para homenagear essa galera do Nordeste e todo o nosso povo que trabalha nesse Brasil, que faz essa engrenagem rodar. Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, cada cantinho desse país. Esse brasileiro que sonha, que luta, que pode sim realizar tudo o que quiser, porque a educação ela é libertadora, ela proporciona para a gente realizações. Foi assim comigo e vai ser assim com vocês. E vou mencionar Vinícius Gregório, poeta também do sertão do Pajeú, meu conterrâneo da minha época, né? Jovem, né? Digamos assim, quem sabe de onde veio, sabe para onde vai. Então, qual o seu propósito com esse concurso, com esse sonho? Coloca teu coração, coloca tudo nesse sonho que vai acontecer, degrau a degrau, você vai conquistando cada questão, cada temática, e o sonho vai chegar e vai ser realizado numa manhã de domingo, e você vai assinar esse termo de posse. Galera do concurso, do Corpo de Bombeiros Militar, do Distrito Federal, quase que eu boto a polícia aí no meio, mas é militar também, tá? Então, galera do bombeiro, vamos embora para falar um pouquinho sobre urgência e emergência, falar de trauma, galera, lesões de extremidades, ferimentos graves, galera do meu Brasil, cai não, despenca de caminhão. E eu fiz uma seleção aqui de possibilidades de questões que eu aposto, não só para o concurso do bombeiro, mas também para vários concursos que vêm aí para acontecer no decorrer do nosso ano, né? Então, quando a gente fala nessas lesões de extremidades, eu preciso lembrar daquele trauma musculoesquelético. E aí entra a questão da avaliação primária, o XABCDE, aquele X de hemorragias exsanguinantes que geralmente tem uma relação muito forte com esses traumas de extremidades, com essas lesões de extremidades. O edital do Corpo de Bombeiros traz essa temática com esse nome, lesões de extremidades e ferimentos graves. E aí entra aquele X da avaliação primária, que é aquela hemorragia que ou você resolve ou o camarada vai morrer. E é isso que eu vim falar com vocês hoje. Professora Sara Juliana, Brasil, bora começar esse negócio com chave de ouro, com meu café, já aqui, tá? Cafezinho na xícara Duralex, tem coisa mais nordestina do que isso? E traga-me um copo d'água, eu tenho sede, e essa sede pode me matar. Galera, principalmente quem está estudando aqui, quem é de Brasília, seca total, hidrata bem, mais uma dica de prova. Por quê? Para você estar animado, porque se você desidratar, você cai um pouco o seu rendimento. E às vezes a gente fica ali horas e horas estudando e perde um pouquinho dessa noção dessa hidratação que é essencial para a gente render bastante, né? Então, bora simbora cuidar dessas questões. Já tem um povo lindo aqui comigo. Tem gente de São Luís do Maranhão, Laciara, coisa mais linda, Laciara. Beijo grande para essa pessoa maravilhosa dessa terra linda, tá? Sonho em conhecer esses lençóis maranhenses, ainda não conheço, mas chegarei lá. Galera, vamos embora? Então, o que é que eu fiz? Peguei o PHTLS, 10ª edição, dei uma olhada em tudo, pensando em possibilidades de questões. Vocês vão ver que lá no final do material, trouxe uma questão do ATLS, aquele conhecimento mais do intra-hospitalar. Então, a gente mistura um pouquinho de tudo e vai falando cada temática. Essa aula vai servir tanto para a IDECAM como para outras bancas. Qual é o nosso objetivo? Levar você a assinar esse termo de posse e estar preparado para toda e qualquer questão, certo? Então, vamos estudar essa temática aí e bora-se embora para o nosso material. Então, tá aí, galera, concurso dos bombeiros militares aí, DF, né? Então, bora-se embora.
Meu Instagram profissional, @inf.sarajuliana, lesões de extremidades e ferimentos graves, Brasil. Então, quando eu penso em possibilidades de questões, eu divido essa temática da seguinte forma: avaliação primária, e eu vou ter um destaque muito grande relacionado ao tema da aula, ao X da avaliação primária. E o que é a minha avaliação primária? X, A, B, C, D, E. Então, o concurseiro ele tem que ir para a prova sabendo que tem essa avaliação primária, e quando você chega no local da cena, primeira coisa, segurança da cena, EPI, equipamento de proteção individual, e essa avaliação primária. Essa avaliação primária, ela diz o que é que você vai fazer para esse camarada não morrer aqui e agora. Então, você vai avaliar rapidamente cada um desses pontos, e o primeiro ponto são as hemorragias exsanguinantes, aquela que pode levar o camarada a morrer, tá? E aí, cuidado. No X, hemorragias exsanguinantes, tem risco de vida aqui e agora, eu preciso resolver. Só que lá no C, a gente avalia circulação, perfusão e outros ferimentos com um porte um pouco menor, tá? Que não vai ocasionar a morte, mas também pode levar a um tipo de sangramento. Então, cuidado, a banca pode tentar te confundir nesse tópico. E aí, galera, quando eu foco nesse X, porque é o tema da aula de lesões de extremidades, eu tenho que pensar no choque. O que é que mata esse paciente? O choque mata esse paciente. E aí o choque tem uma relação muito forte no trauma com o choque hemorrágico ou choque hipovolêmico. Hemorrágico de sangue, eu perco volume. Por isso hipovolêmico, eu perco o fluxo sanguíneo dentro desses vasos, certo? E a gente não pode esquecer disso. E aí outro ponto muito importante, as amputações. O que seria a definição dessa amputação? O que é que o socorrista tem que fazer? E a síndrome do esmagamento também vem com uma temática aí, porque fala dessas lesões mais graves, que podem levar esse paciente a ir a óbito aqui e agora no local, certo? Então, baseado nesses 4 eixos principais relacionados a essas lesões de extremidades, a gente vai discorrer sobre essa temática, para você responder toda e qualquer questão. Simbora, Brasil! Bora lá comigo! Vamos aí no nosso material. Seguindo, então, quando eu falo nessas lesões de extremidades, nesses ferimentos graves, eu estou falando do trauma músculo-esquelético. Então, essas lesões, elas são muito comuns nesse paciente que sofreu um trauma, e elas podem, sim, trazer uma condição de risco de vida imediato, como eu já falei para vocês, que é o caso das hemorragias exsanguinantes, ou não. Ou pode ser aquela hemorragia que está ali controlada, que não vai levar esse paciente a ir a óbito. Porém, cuidado. Uma lesão que continua sangrando, ela pode, num longo prazo, fazer com que esse camarada perca tanto fluxo de sangue, de volume sanguíneo mesmo, que pode, sim, trazer um comprometimento importante. Então, se ligue, preste atenção no comando da questão. O que é que essa banca está trazendo para você de ideia central e o comando final, se é a alternativa correta ou incorreta. E aí, sim, você vai avaliar cada um dos itens, ok? Então, bora sim, bora, Brasil! E quando eu falo nesse trauma músculo-esquelético, ele pode ser fatal quando essa perda de sangue ela é significativa. Então, a gente tem aí a famosa hemorragia. Brasil, quando eu penso nessa hemorragia, ela pode ocorrer de forma externa, que é visível, ou uma hemorragia interna também. E se for nas extremidades ou na pelve, a gente pode sim, a depender do tamanho do osso, por exemplo, um osso, uma fratura ali que comprometeu esse osso que está sangrando, o osso pélvico, ele comporta uma grande quantidade de sangue. Então, a fratura pélvica, ela pode sim levar esse paciente rapidamente a um choque hipovolêmico. Então, a gente precisa entender esse trauma, esse mecanismo da fisiopatologia mesmo da lesão, que entender isso para responder cada uma dessas questões. Algumas bancas gostam muito de cobrar a fisiopatologia do negócio. E choque, a gente tem em tudo. A gente tem o choque lá da parte clínica e tem o choque da parte traumática. E algumas bancas, eles cobram esse choque no trauma. Como ele pode se apresentar? Então, a gente tem que estar preparado para isso também, Brasil. Simbora! Então, quando eu falo nesse choque, eu estou falando que eu tenho ali uma hemorragia. E aí esse sangramento, ele pode ser muito importante ou sutil. Então, a quantidade desse sangramento e a velocidade que eu perco esse sangue vai dizer se esse corpo consegue compensar ou se esse organismo vai entrar em choque. E aí vamos pensar comigo numa artéria que se rompeu.
o sangramento, o sangue vai sair pulsando numa velocidade muito alta, então traz um risco importante para esse paciente. E aí, muitas vezes, não vai ser possível segurar esse sangramento com uma compressão direta. Às vezes, ele pode precisar de um torniquete já de cara. Então, quando eu penso nessa conduta, eu tenho que pensar primeiro na compressão direta, mas a depender do caso, eu posso precisar iniciar já com torniquete, a depender do tipo de hemorragia. Então, a gente tem uma ordem, mas a clínica do paciente, ela é soberana e ela pode te dar outros caminhos e a banca pode te trazer um caso para você julgar, certo? Galera, bora simbora. E aí, quando eu falo nesse processo de fisiopatologia do negócio, eu tenho que estar muito ligada na pressão arterial média, na nossa PAM, que é tão básico, mas às vezes o aluno, na hora lá, o concurseiro, na hora do desespero, não consegue refletir. Então, pensa comigo. Essa pressão arterial média, ela vai me dar uma visão global desse fluxo sanguíneo, de como ele está. Se eu tenho uma pressão arterial média que está mais baixa, está dizendo que eu estou perdendo sangue em algum lugar, tem alguma coisa errada. E quando o sangramento é externo, quando o trauma é visível, é aquela hemorragia externa, visível, é mais fácil. Agora, quando você não detecta nenhum ponto de sangramento, essa hemorragia ela pode ser interna. E aí dá sinais de como a gente conduzir também. Galera, então, vai representar de forma numérica como é que esses órgãos, esse órgão-alvo está sendo perfundido, principalmente quando eu falo ali cérebro, coração, pulmão, que são órgãos abençoados em Jesus, são a nobreza do nosso corpo, certo? Então aqui eu tenho também a tolerância dos órgãos às isquemias, ao processo isquêmico, a esse corpo que está com pouco sangue porque sofreu um trauma. Então veja bem, olha só, coração, cérebro e pulmões, olha só, com 4, 6 minutos de sangramento importante, eu tenho um processo isquêmico que vai trazer ali um comprometimento para esses órgãos. Depois a gente tem aqui o parente emocionado, que é os rins, né, que sente logo, para de fazer xixi, para de funcionar. O fígado, trato gastrointestinal de 45 a 90 minutos, músculo, osso e pele de 4 a 6 horas. Então vejam, por ordem de prioridade, quais são os órgãos que a gente acaba sofrendo primeiro, né? Então essa pressão arterial média, ela pode ser a pressão diastólica, ela equivale à pressão diastólica mais 1/3 da pressão de pulso. Ou ela ainda pode ser apresentada para vocês como 2 vezes a pressão arterial diastólica mais a pressão sistólica dividida por 3. E aí eu tenho essa média, essa pressão arterial média que vai falar em relação a essa perfusão dos órgãos-alvos, principalmente. Galera, questão esperada para provas de concurso. Essa classificação de hemorragia, classe 1, 2, 3 e 4. Então, esse é o tipo de questão feijão com arroz, que você tem que ir para a prova com esse conteúdo, não tem como não levar. Então, saber quanto perde de sangue em cada um desses tipos de choque hipovolêmico hemorrágico é essencial. Só que a banca, ela pode ser abençoadinha de Jesus e ir mais a fundo. E aí tem aí uma questão de transfusão maciça, que está caindo pra caramba em prova. E tem uma relação muito forte com a classe 4, desse choque, dessa classificação de hemorragias. Então, a gente precisa entender como é que esse paciente se apresenta na classe 1, na 2, na 3 e na 4. E aí, às vezes, você está, mas professor, eu não consegui resolver a prova, eu estudei, eu sei quanto perde de sangue, mas a gente precisa estudar de forma mais aprofundada. Por quê? IBFC deixou o recado dele lá no concurso de Belo Horizonte, tá? Deixou o recado. Disse, ó, o seguinte, eu sou prima da FGV e aí eu vou ser diferentona. Sou a prima falsa, né, invejosa. Então eu quero ser meio que FGV um pouquinho. Então essas bancas, como a gente tem muito concurso agora, pode sim apresentar uma forma diferente de perguntar. Então a gente está habituado a estudar, esperando que a banca venha sempre naquele ritmo, naquele estilo de questão. Vem uma questão diferente na hora da prova e você se desespera. Então nosso objetivo é treinar você para toda e qualquer questão. Você tem que ir para a prova armado, preparado. Quando a banca vier com algo diferente, você vai dizer, não, do jeito que eu estudei é para responder qualquer questão de qualquer banca. Então vem comigo e bora-se embora, assinar esse termo de posse. Então olha só, quando eu falo em perda sanguínea na classe 1, eu perdi menos de 750, classe 2, 750 a 1.500, né? ml, de classe 3,
1.500 a 2.000, classe 4 mais de 2.000. Então, vejam bem, tem a perda sanguínea em porcentagem também e tem o que você vai encontrar de frequência de pulso, pressão arterial, pressão de pulso, sistema nervoso central, estado mental, excesso de base e necessidade de sangue. Aqui você tem a legenda das setinhas para você entender cada um desses tópicos e estudar com calma, certo? Deixei aí para vocês. Mas eu estou percebendo uma certa quantidade de questões relacionadas a isso aqui. E entrando a tal, o PHTLS colocou aqui, a transfusão maciça, tá? Então, essa transfusão que ele pode falar de transfusão maciça, massiva ou maciça, ela vem caindo e o concurseiro não está preparado. Então, vamos entender um pouquinho isso. Quando eu falo na hemorragia de classe 4, que é aquela hemorragia que eu perdi ali mais de 40% do volume sanguíneo, eu tenho que pensar que foi mais de 2.000 ml, que eu vou ter sim uma taquicardia, uma frequência cardíaca maior de 120 a 140 batimentos por minuto, uma taquipneia, uma frequência respiratória aí maior também, né? Mais de 35 respirações por minuto. Esse paciente ele vai ter uma confusão profunda, uma letargia, porque ele perdeu muito sangue. Se ele perdeu muito sangue, ele está com o neurológico comprometido. A gente não consegue oxigenar esse cérebro de forma adequada. Eu não tenho volume sanguíneo para proporcionar uma PPC, uma pressão de perfusão cerebral adequada para esse paciente. Então, ele vai ter comprometimento da parte neurológica. Então, quando eu entendo essa classe 4, fica mais fácil, que ela é a forma mais grave, fica mais fácil de eu entender cada uma dessas classes, certo? Então, o concurseiro, ele tem que levar isso aí para a prova. Então, grande parte da pressão arterial sistólica, em geral, vai estar aqui, ó, bem baixinha. A pressão arterial sistólica não é a mais alta, mas quando a gente está na hemorragia de classe 4, ela tem sim uma tendência a ficar mais baixa. Isso é muito ruim para o cérebro, a gente vai ter perdas, por isso esse achado de confusão profunda e letargia, tá? Então, reposição volêmica vai ser rigorosa nesse paciente. Olha as palavras-chave que a banca pode trazer para você. Então, a gente vai trabalhar com sangue, produtos de sangue, incluindo transfusão maciça. E tá caindo em prova essa tal de transfusão maciça. E o que é a transfusão maciça? É quando eu utilizo 3 ou mais unidades de concentrado de hemácia em 1 hora ou mais de 10 unidades em 24. Isso tá caindo e o concurseiro só tá olhando para a quantidade de sangue que esse paciente perdeu em cada uma das classes. Então, vejam bem, a gente tá falando aqui de estudar para uma prova para ir preparado para passar em qualquer questão, tá certo? Então, vem comigo, bora embora. Galera, avaliação primária do trauma. Então, quando eu falo nessa avaliação do XABCDE, eu estou dizendo que eu tenho que resolver em cada uma dessas letrinhas, de forma rápida e prática, fazer uma avaliação rápida e estruturada para garantir que esse paciente não vai morrer aqui e agora na cena. Então, o X de hemorragias exsanguinantes, que tem uma relação muito forte com a temática central, que é as lesões por extremidades. Professora, mas tem as hemorragias exsanguinantes em outros tipos de lesões? Claro, sempre. Mas eu estou falando aqui muito dessas lesões de extremidade, porque a gente pode sim ter amputações. E aí entra a questão do uso do torniquete, que cai pra caramba. Cai não, Brasil. Despenca de caminhão. Então, bora embora. Galera, quando eu falo no X da avaliação primária, as hemorragias exsanguinantes, então deve ser rapidamente controlada, tratada de forma imediata, Brasil, e vigorosa, senão o paciente vai morrer, Brasil. E aí, como faz o controle dessa hemorragia? A gente tem as etapas de abordagem, né, dessa hemorragia externa ainda na cena. Então, primeiro, lembra que eu falei para vocês que se é uma hemorragia importante, a clínica do paciente é soberana, ele está jorrando sangue. Brasil, não adianta tentar comprimir, não, vamos com torniquete. Porém, tem uma ordem. Se a hemorragia ela é importante, mas é possível, primeira coisa, compressão direta. Então, tem uma ordem. Compressão direta, e aí depois, se não resolver, é que eu vou para o torniquete. Só que lembrem, se a banca trouxer que é uma hemorragia que você vê, meu Deus, é o mar vermelho de sangue jorrando, pode sim considerar, a depender do comando da questão, o uso de torniquete imediatamente. E às vezes, nas alternativas, pode ser que só tenha o torniquete para resolver aquele caso do paciente.
Então, você tem que ir para a prova sabendo qual é a ordem de prioridade, o que é que se faz primeiro, e entender que a clínica é soberana, tá? A depender do achado, é soberano. E entender que a banca é mais soberana ainda no seu concurso. Então, ela traz o enunciado, vê a ideia central, o comando final e avalia questão a questão para ver a que melhor se adequa à ideia central e ao comando final. Isso é técnica de estudo. Isso é a forma, é a receita do sucesso para aprovação. Enquanto a gente não aprender a estudar, as coisas ficam difíceis. Mas, bora sim, bora, porque aqui a gente está para facilitar esse negócio. Bora lá, Brasil? Então, essa compressão manual direta. E aí, a gente tem o que para fazer essa compressão? Os curativos compressivos e também as coberturas de feridas e agentes hemostáticos, se for possível, né? O torniquete, Brasil, o torniquete, a gente tem aí os torniquetes funcionais, quando indicados também. O torniquete, muito utilizado e cai sempre, né, em prova. E aí, quando eu falo na compressão direta, que é o primeiro passo, então, essa compressão manual direta ou um curativo compressivo. E aí, lembrar que a gente primeiro comprime, tá? E depois coloca esse curativo compressivo. Não esqueçam disso, que essa compressão manual direta, ela é o primeiro passo, depois eu entro com esse curativo compressivo. Então, vai ser aplicada diretamente no local, lá no local do sangramento. E aí, quando eu falo em compressão direta de um ferimento, a gente precisa entender que o tempo mínimo é de 3 minutos, conforme o que? A instrução do fabricante, porque eu tenho algumas coberturas específicas. Isso aqui é PHTLS 10ª edição, tá? Eu tenho algumas coberturas específicas que conseguem trazer isso para mim. Essa tecnologia me ajuda a fazer uma compressão mais adequada. Porém, se eu tiver só com gás, professora, lá na minha ambulância, do SAMU, só tem gás, ou do bombeiro. Então, no mínimo ali, quando eu tenho gases simples, vai ser ali 10 minutos. Onde tem número, tem possibilidade de questão, a banca pode brincar com essas temáticas. E aí, 3 pontos críticos dessa compressão direta. Se no sangramento eu tenho um objeto empalado, galera, preste atenção. Objeto empalado a gente não remove e ao exame físico não deve apalpar. Jamais, jamais. Porém, olha o que a banca pode fazer. Eu tenho um objeto empalado, uma faca tramontina, uma peixeira, Brasil, hoje é dia do nordestino, né? Uma peixeira lá e começou a sangrar. Então, se começou a sangrar, eu tenho que fazer algo. E aí o PHTLS, 10ª edição, vem dizendo o que você tem que fazer se você é pé frio. O plantão não bastasse ter um objeto empalado, que você ia ter que imobilizar e deixar ele quietinho. Você agora tem um objeto empalado num lugar que sangra, tá? Então, ali você tem algo a fazer. Vamos ver o que a gente vai fazer? Então, olha só. Esse objeto empalado, você vai aplicar uma compressão, mas onde, professora? Em ambos os lados do objeto, em vez de sobre o objeto. Ou seja, Brasil, não vou comprimir o objeto, senão eu vou atrapalhar mais, vou cortar mais um membro do ser humano. Então, vai ser em ambos os lados, nas laterais. Então, não esqueçam disso. Jamais remover. Essa regra, ela é geral e ela é prioritária. Por quê? Se eu tenho lá uma peixeira, uma faca tramontina, e aí eu removo, além de eu ainda sair cortando tudo, eu posso estar com aquele objeto que estava empalado, aquela peixeira, ela estava ocluindo um vaso importante. Ela estava funcionando como um tampão. E aí você remove, aí sangra, você não chega a tempo, o danado do paciente morre, Brasil. Alguns serviços do país hoje conseguem fazer transfusão de sangue no APH, no atendimento pré-hospitalar, mas não é a realidade do país como um todo. Então, isso não é uma regra geral, provavelmente a banca não vai cobrar, que talvez caberia recurso, mas é bom ilustrar que vai que, né? Então tá aí. Esse objeto empalado aplica a pressão em ambos os lados do objeto, ao invés de sobre o objeto. Isso aqui não pode, Brasil. Então, cuidado, é diferente em relação ao exame físico. Quando fala de exame físico, com objeto empalado, principalmente fala lá da cavidade abdominal, você não vai palpar a área. Nesse caso é porque está sangrando. Então, eu tenho que comprimir, senão o paciente morre. O X é de hemorragia exsanguinante. É a primeira coisa, se ele está sangrando e eu não resolvi, ele vai morrer de tanto sangrar. Então, objetos empalados não devem ser removidos na cena. Após o controle da hemorragia, curativo compressivo. Então, faz o controle da hemorragia com a compressão direta, curativo compressivo. E na hemorragia
na hemorragia exsanguinante, a compressão direta, ela vem antes do acesso e da administração de líquido. Mas, professora, eu gosto mesmo de pegar a veia, porque eu sei que depois eu não vou conseguir. Brasil tem uma ordem. A ordem do XABCDE, ela existe para você seguir, porque senão o paciente morre. O acesso vai ser lá no C, de circulação, que é quando você consegue o acesso. Mas se eu não resolver o sangramento, não se preocupe não, o paciente vai morrer com 2 acessos. É isso que você quer? Misericórdia, né, Brasil? Então, primeiro resolve a questão da hemorragia exsanguinante, que ela mata em pouco tempo. E aí sim, depois você vai para essa questão de conseguir aí o acesso para fazer a reposição, tá certo? E aí, torniquetes. Os torniquetes, se um sangramento não puder ser controlado imediatamente pela compressão, a aplicação de um torniquete vai ser primordial. Então, ele tem que ser aplicado onde, Brasil? Na virilha ou na coxa. Quem diz isso? PHTLS, 10ª edição. O pré-hospitalar. E aí, vejam bem, é questão de prova, tá? Então, vai ser na virilha ou lá na axila, nessa região mais para cima ali do local onde aconteceu o trauma. Agora, vamos olhar passo a passo. Se um torniquete não interromper completamente a hemorragia, deve ser aplicado outro próximo ao primeiro. Após a aplicação, no local do torniquete, ele deve ser mantido descoberto. A banca pode trocar isso aqui e dizer que você tem que cobrir o torniquete. Não pode deixar coberto, tem que deixar descoberto, porque você vai monitorizar essa área, esse membro, certo? Então, esse torniquete, ele tem que ser feito de maneira apertada, para quê? Para bloquear o fluxo arterial. Para quê? Para que oclua o pulso distal. Então, pensa comigo, deixa eu desenhar aqui, que a Ritinha fica muito feliz, minha professora de primário, com os meus desenhos, né? Graças a Deus, muito bom. Então, eu coloco o meu torniquete aqui, faz de conta que perdeu a mão, tá? Amputou a mão, deu ruim, deu ruim. Então, aqui é a lesão. Eu coloco o torniquete aqui, lá na axila. Para quê? Para a gente bloquear o fluxo arterial, tá? O sangue que está indo para essa área, para eu acabar bloqueando esse fluxo arterial, para que ocorra a oclusão de quê? Do pulso, certo? Do pulso distal. E no caso aqui, o pulso vai ser o radial. Então, sempre vai ter o bloqueio do fluxo arterial, para que eu consiga ocluir esse pulso distal, que no caso desse meu braço, dessa situação, vai ser o pulso radial, para que eu possa controlar esse sangramento. E vejam bem, quanto maior a área em relação ao membro que está sendo acometido, maior a pressão por torniquete. Ou seja, o torniquete de uma coxa, vamos pensar aí na coxa aí sei lá, Carla Pérez, eu acho que eu entreguei minha idade, mas enfim, que era uma coxona, né? Então, comparada à coxa de Carla Pérez, e aí um braço bem magrinho de uma pessoa que não tem nada de massa muscular. A coxa da Carla Pérez, que é maior, que é mais grossa, vai precisar de uma pressão maior para conseguir que o torniquete faça sua função adequada. E a pressão do membro superior, que é mais fininho, uma pressão um pouco menor. Então, quanto maior esse membro, maior a pressão para eu conseguir conter esse sangramento, certo? Então, bora, Brasil! Então, são utilizados regularmente com segurança até 150 minutos no centro cirúrgico durante uma cirurgia eletiva de extremidades. Mas, professor, o que danado tem a ver o centro cirúrgico com essa história aí de quanto tempo é seguro utilizar o torniquete? Vejam bem, PHTLS, 10ª edição. Ele cita que no centro cirúrgico, quando tem uma cirurgia de extremidade, eles conseguem ficar com esse torniquete para realmente diminuir esse fluxo sanguíneo e conseguir operar aquela extremidade. Ele consegue ficar de forma segura 150 minutos. Geralmente, o tempo de transporte no APH é menor que 150 minutos. Então, ele está te dizendo que é seguro, durante esse período de 150 minutos, pegar esse paciente, sair da cena e levar para a unidade de destino. A unidade que tem recursos para conseguir ajudar esse paciente, tá certo? E aí o torniquete do APH vai permanecer até os cuidados definitivos. Mas professor antigamente dizia que tinha que ficar afrouxando e soltando, apertando e afrouxando o torniquete. Então os estudos mostram que não é mais adequado, que não precisa ficar fazendo isso, que toda vez que você afrouxa, ele perde sangue.
Então, esse torniquete vai ser colocado no APH e vai seguir com ele até a unidade de destino. A banca pode dizer o contrário e te atrapalhar. Então, guarda isso no seu tchuro-tchuro para garantir essas questões, certo? Principalmente quando fala em torniquete. Após a aplicação desse torniquete, a gente deve deixar lá, depois você resolveu, que você fez a aplicação do torniquete, ele tem que ficar no membro desse paciente até conseguir chegar no tratamento definitivo, que é o hospital com suporte, né? E se precisar ser removido, olha o que o PH-TLS trouxe. TLS, meu Deus, estou comendo letra aqui. Na 10ª edição, olha o que ele trouxe. Mas, professor, eu estou na cena, preciso remover o torniquete. Deu ruim. Deu muito ruim. Ele cita que ele só pode ser removido na cena, salvo exceção, e se tiver um médico online passando instrução. Olha o online, olha a tecnologia chegando. Então, essa palavra online, quando chega na prova, que você vê um negócio desse, você vai dizer, mentira. Mentira, professora. Não tem esse negócio do online. Tem. Está lá escrito no PH-TLS, que não é para remover. Mas se for remover, numa exceção da exceção, tem que estar um médico online passando instrução. Não esqueça disso, porque pode cair na sua prova. E você vai estar preparado, Brasil? Vejo várias aprovações, amém. E as amputações? Então, quando eu tenho aí uma extremidade totalmente separada de uma parte proximal. Então, quando eu separo essa extremidade da parte proximal, eu tenho uma amputação. E aí esse tecido fica sem nutrição, oxigenação. E aí tem perda de parte ou de todo o membro. Ou seja, pode ser um dedo e pode ser o braço inteiro. Ou seja, perdeu parte ou o membro todo. E aí a gente tem as amputações parciais. Então, quando eu tenho uma amputação total, perdi totalmente o membro, o vaso é totalmente desconectado, o cérebro entende. Opa, desconectou um negócio aqui, Brasil. Então, o cérebro faz uma vasoconstrição. Aí o cérebro vai e faz uma vasoconstrição. O vaso ajuda, a vasoconstrigir, ajuda a reduzir o fluxo sanguíneo. Porém, quando a gente tem essa amputação parcial, que a gente tem uma transecção parcial do vaso, ou seja, fica uma veiazinha lá grudada na outra, não vamos nos separar, veia, eu não vou me romper. Então, essa transecção, ela não é total, ela é parcial, ainda tem uma parte que está conectada, o cérebro diz, ninguém abandona ninguém, tem uma parte que ainda está ligada, então não vou fazer vasoconstrição. Então, esse paciente sangra muito. Falou em amputação parcial, ele continua sangrando, o cérebro entende que o corpo ainda está conectado e continua mandando sangue. Então, cuidado, a amputação total e essa parcial pode ser critério de dúvida na hora de questões para a prova, certo? Mas você estará pronto. Amém? E aí, não esquecer disso, tá? Que nesse caso das parciais, ele não consegue contrair as duas extremidades e não consegue retrair. Amputação que você vai fazer com esse membro amputado. Cai pra caramba. Brasil não cai não, despenca de caminhão. Então, você vai limpar a parte amputada com o quê? Ringer com lactato, tá? As soluções que a gente usa cai. Porque tem solução que limpa o membro amputado, tem solução que limpa a queimadura, tem solução que é utilizada para reposição volêmica e a banca sabe disso e vai tentar te confundir. Então, a parte amputada precisa saber o passo a passo, porque cai. Cai todos os passos, as bancas adoram. Então, limpa com Ringer com lactato. Tem que fazer a analgesia porque dói pra caramba, Brasil. Só que você vai conforme a necessidade, né? E essa parte amputada? Vou limpar com Ringer com lactato, já aprendi. E aí você vai envolver com gás estéreo umedecida com Ringer e colocar num saco plástico ou num recipiente. Veja bem, a parte amputada você vai lavar com Ringer e vai proteger com gases úmidas com Ringer. Já teve questão que a banca cobrou o que é que fazer com a parte que não foi amputada, a parte que ficou no corpo do indivíduo. Galera, essa outra parte você vai proteger. E aí algumas bancas consideram a gase seca. Por quê? Eu estou falando de compressão direta. Eu não estou falando de cuidados com o membro amputado. Esse é o pulo do gato e muito concurseiro perde questão como essa. Então, na parte amputada, eu vou usar gases úmidas com Ringer com lactato. Agora, na parte do corpo que ficou, isso é uma compressão direta que eu vou ter que fazer. Eu faço compressão direta com o quê? Com gás limpa e seca, certo? E faço uma compressão direta para proteger ali, para minimizar o risco de sangramento para esse corpo. Cuidado, tá? Cuidado. Então, vejam bem. Primeiro, rotulagem do saco. Então, beleza, limpei com Ringer com lactato, peguei gás umedecida com Ringer, coloquei dentro de um saco plástico ou de um recipiente, rotulei, ou seja, identifiquei.
E depois de estar dentro do saco, deixa eu fazer a mãozinha aqui dentro do saco. Isso é nossa, como ficou ótimo o meu desenho. Deixa eu melhorar esse negócio. Senão, ó, não contem para minha professora de primário, não, tia Ritinha, senão ela fica chateada, que ela ensinou a desenhar. Então, veja lá, a mãozinha está lá dentro do saco plástico. Tem identificação aqui, seu José da Silva. E aí você vai pegar esse saco ou esse recipiente e colocar dentro de outro saco ou recipiente com gelo triturado. Gelo triturado. Não é para congelar, Brasil. Não pode congelar. Misericórdia, professora, mas eu vi que é bom botar dentro de um freezerzinho. Eu tenho um freezer. Não congela, nem usa gelo seco. A banca sabe que tem gente que não sabe disso, tá certo? Então, pega o membro, úmido com gás, Ringer com lactato, depois de ter sido limpo com Ringer, coloca dentro de um saquinho plástico, identifica, e aí sim coloca esse saco dentro de outro saco e o gelo triturado vai estar aqui embaixo. Não pode congelar, não pode utilizar gelo seco. E aí você transporta com o paciente, mais professora. E se não achar a mão do indivíduo, se não achar, você pede para a polícia, para o bombeiro, quem ficou no local procurar e levar depois. Não pode atrasar o transporte do paciente por causa do membro amputado. Agora, encontrou, ele tem que ir junto. Já pensou se tem mais de uma amputação no local e você manda a mão errada para o lugar errado? Vai dar ruim, Brasil. Isso é para você lembrar, uma brincadeira à parte para você lembrar na hora da prova, tá certo? Então, simbora. Galera, síndrome do esmagamento, cai pra caramba também. Então, é o que a gente chama de rabdomiólise, ou seja, morte do músculo. E aí eu libero mioglobina, cai não, despenca de caminhão. CESP, Sebrasp gosta, FGV gosta, e Decam imita quem? CESP, Sebrasp, FGV, e Decam é muito prima da IBFC. Tem um jeito muito parecido de perguntar algumas coisas, tá? E aí vejam bem, mioglobina é o resultado de quê? De morte de célula muscular. Que é resultado de quê? Síndrome de esmagamento, o membro foi esmagado. E vai dar muito ruim, Brasil. Vai dar muito ruim, você vai ver por quê. Galera, então quando eu penso no ponto de vista clínico, que as bancas gostam de colocar casos, então eu tenho uma lesão muscular traumática, vai ter morte celular, morte de músculo, né, de célula muscular, e aí vai liberar, depois que tá lá esmagado, tá? Deixa eu colocar aqui, tá lá um indivíduo, tá lá esmagado. A perna do indivíduo tem um carro aqui em cima. Um carro aqui em cima do... Nossa, o carro ficou ótimo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, tá lá em cima da perna do indivíduo. Quando eu conseguir liberar esse carro, sabe o que vai acontecer? Eu libero a força de esmagamento, o membro fica livre. E aí, quando eu libero todas as células que morreram dentro dessa perna desse indivíduo, elas vão ser liberadas, e aí libera mioglobina e potássio. E vai dar muito ruim para o indivíduo, Brasil. Por quê? Eu vou liberar potássio e vou liberar mioglobina. Opa, mioglobina. E isso não é legal, porque potássio dá arritmia, pode ser arritmia grave. Esse camarada pode morrer de uma arritmia por causa do potássio que foi liberado na síndrome do esmagamento. E aí a gente aparece, esse camarada aparece com a urina com coloração de chá ou bebida de cola. Ah, professora, não é de Tototola, de Coca-Cola. É, mas não pode falar a marca, né? Diz que não pode. Mas é aí, bebida de cola. Por isso que a PHTLS traz isso, ou o chá. Aquela diurese bem amarelada mesmo, tá? Uma característica. Por quê? Vai ter insuficiência renal aí. Então, arritmia, insuficiência renal, as bancas trazem muitas temáticas relacionadas a isso. Veja como é que você estuda para concurso, Brasil, presta atenção. A gente estuda pensando em possibilidades de questões. E a banca pode trocar potássio por outro eletrólito. Cuidado! A banca pode trocar mioglobina por outra palavrinha e deixar um item errado, certo? Então, cuidado, é importante entender tudo isso. E aí, isso tudo vai resultar em insuficiência renal. O rim, parente emocionado, ele vai e diz, olha como eu sofro. Brasil, eu sofro muito. E eu tô sofrendo, então eu não vou mais fazer xixi de jeito nenhum. E se eu fizer o xixi, eu vou fazer da cor de Coca-Cola, tá certo? Ou de chá. Presta atenção nisso. E aí, sim, tem uma insuficiência renal aí que vai acontecer. A combinação de tudo isso gera o que a gente chama de síndrome do esmagamento. Então, esse tipo de síndrome é muito comum nessas lesões de extremidades desse paciente do que sofreu engavetamento, que está lá com o membro preso na ferragem. Cuidado! Qual é a solução? Reposição volêmica, tá? E aí eu tenho que fazer essa reposição e fazer uma reposição volêmica abençoadinha de Jesus para eu conseguir, é como se eu tivesse ali a intenção de diluir todo esse sangue,
para quando esse membro for liberado, eu já ter um fluxo sanguíneo ali, um fluxo de líquido mesmo suficiente para que todas essas toxinas que são liberadas não tragam prejuízo para esse organismo. Então, vamos ver essa abordagem. Galera, reposição precoce e agressiva. Toxinas estão lá acumuladas no membro. E aí a gente vai ter, depois dessa liberação do membro, lá da parte que estava lá comprometendo, do carro que estava esmagando esse membro, depois a gente que libera esse membro, libera as toxinas. E eles vão para a circulação central. Então, quando tem caso que essa reposição ela deve começar antes da extricação, que é a extricação retirada mesmo, né? Desse camarada das ferragens, desse carro de lá. E aí ele fala que essa reposição tem que ser feita com solução fisiológica até 1.500 ml hora. Brasil, eu estou falando de síndrome de esmagamento, tá? Síndrome de esmagamento. Cuidado, tem diferença da reposição que eu faço com o meu paciente que só sofreu uma hemorragia com a reposição que eu faço com o meu paciente que está sofrendo uma síndrome do esmagamento, que tem um membro esmagado. Por quê, Brasil? Quando eu falo em reposição de fluido nesse paciente, nessa questão de hemorragia, quando falo em cristalóide, eu estou pensando no Ringer com lactato e depois como opção soro. Só que eu estou falando do paciente esmagado. E aí, no paciente esmagado, eu uso soro, porque o Ringer com lactato tem potássio e pode dar ruim. A banca sabe que tem essa diferença. A banca sabe que você tem que estudar muito conteúdo e pode se enrolar. Então, preste atenção, síndrome do esmagamento, preferência, soro fisiológico. Ah, professor, mas eu só tinha Ringer. Vejam bem, o PHTLS diz, o Ringer com lactato, ele deve ser evitado. Por quê? Por causa do potássio que pode conter nele, certo? Então, cuidado, não está contraindicado, deve ser evitado. E aí é que você precisa da interpretação do enunciado, da questão, da ideia central, do comando final e da interpretação. Precisa dizer que tem que ter autocontrole na hora dessa prova, que você tem que trabalhar com autoconhecimento para conseguir se manter calmo. Mas, professora, eu não... Pois reze, peça a Deus iluminação divina, peça paz, peça para o Espírito Santo lhe ajudar, porque você precisa dessa calma na hora da prova. Então, esse momento que a gente tem agora de estudo é para treinar todas as técnicas de estudos. Não adianta eu comer livro se eu não penso nesse concurso como um preparo de várias coisas, de vários tópicos importantes, desde o meu autocontrole, autoconhecimento, até colocar em prática aquilo que eu passei 1 ano, 2 estudando, tá certo? Então, bora comigo. Brasil, o Ringer deve ser evitado e aí lembrar que a gente tem que trabalhar com profilaxia para hiperpotassemia nessa síndrome de esmagamento. E aí tem outra síndrome, a compartimental, mas professora, é tudo parecido. E eu trouxe esses tópicos para vocês, sei que tem as fraturas e tudo mais, não vai dar tempo de falar tudo nesse evento, a gente vai ter tudo isso em detalhes na disciplina, tá? Na disciplina completa, lá na plataforma. Mas aqui eu fiz um apanhado das dúvidas que eu tinha quando eu era residente, lá no hospital de base, lá na sala de trauma do SAMU, lá nas ambulâncias, né? Peguei membro esmagado, peguei amputações, peguei muita coisa, sabe? Então, saber todos esses protocolos, por isso que eu trouxe, porque a banca traz isso para te confundir. E aí a síndrome compartimental dessa extremidade, veja bem, a gente tem lá um suprimento de sangue, tem um membro, né? Isso é o pé do indivíduo. Então, aqui tem um sangue que passa. Só que o que é que acontece? Esse fluxo, ele é comprometido por alguma coisa, por alguma pressão no membro. E aí, quais são as causas comuns dessa pressão no membro? Por exemplo, você teve, sei lá, uma fratura e sangrou aqui dentro. Sangrou, e começou a fazer uma pressão. E pressionou ou a própria hemorragia, que é ocasionada por uma lesão vascular, ou um edema. Sangrou e ainda fez edema, Brasil, nesse membro. Então, pensa comigo, tá aqui a perna do indivíduo. Sangrou e fez edema. Tem um vaso lá no meio. E aí, esse edema não tem como esticar, essa pele é mais rígida, a face lá é mais rígida. Então, ela começa a apertar e começa a ficar apertadinho. E o sangue não passa, não vem lá do coração e passa para a parte distal desse pé. Então, essa perfusão, ela fica comprometida. E aí a gente pode perder esse membro se algo não for feito. Então, isso é a síndrome compartimental. Veja que é diferente de síndrome de esmagamento.
E às vezes o concurseiro mistura tudo. Então vamos separar. Escreve isso, faz teu mapa mental. Então vejam bem. E aí, o que é que também pode ocasionar que cai pra caramba nas provas? Gente, a tala ou gesso apertado. Tem questão demais com isso, né? Ela pode sim produzir síndrome compartimental por pressão externa. A própria tala, o próprio gesso pode simular essa síndrome compartimental. E a banca pode trazer questões dizendo, olha, a prevenção para a síndrome compartimental pode ser, por exemplo, a gente colocar uma tala adequada, um gesso adequado, sim. Aí ela ainda pode dizer, olha, conduta de síndrome compartimental, você tem que ver, que às vezes você botou um gesso apertado, às vezes afrouxar esse gesso, às vezes afrouxar essa tala. É uma conduta? É. Porque a síndrome compartimental pode ser ocasionada por uma hemorragia que fez uma pressão ali, naquele membro, por edema, mas também por tala e gesso apertado, tá certo? Simbora. Galera do meu Brasil, espero que vocês estejam gostando, Brasil, porque é tanta coisa que não dá nem pra gente parar pra conversar, que é coisa demais, mas bora simbora. O objetivo é a gente seguir. Galera, é o seguinte, agora me dá coração aí, pelo amor de Deus, me dá tchuru-tchuru, ninguém tá dando tchuru-tchuru, tem uma galera que tá aqui comigo desde o começo, né? E só a Ciara que me deu um coraçãozinho aqui. Juliana Silva, beijo, Ju! Bora simbora. Galera, seguindo. Então, quando eu falo em síndrome compartimental, eu tenho 3 sinais clássicos. E cai não, Brasil, despenca de caminhão. Ausência de pulso, palidez e paralisia desse membro. Isso já são achados tardios. Brasil, deu ruim para esse camarada. Ele vai se dar mal se a gente não fizer algo rápido. E aí a abordagem, primeiro, Brasil, intervenção cirúrgica mesmo, imediata, e aí tem a fasciotomia, que é exatamente fazer uns cortes laterais, porque aí quando você faz esse corte, você libera um pouco esse membro, e aí o vaso circula. Galera, acidente, já peguei um acidente de jararaca numa criança, que fez uma síndrome compartimental na extremidade e precisou fazer uma fasciotomia. Então, esses cortes mesmo para liberar um pouco esse membro, diminuir essa pressão e aí esse vaso conseguir mandar fluxo sanguíneo, certo? E aí os curativos e talas têm que ser reavaliados, reavaliar a perfusão distal desse membro, imobilização da extremidade fornece o quê? Estabilidade, mas uma imobilização adequada, sem nada apertado. Elevação não é recomendada, e quem disse isso? PHTLS, 10ª edição, tá? Essa extremidade tem que ficar a nível do coração. Isso pode cair na sua prova. Ele dizer que é recomendado segundo o PHTLS 10ª edição. E aí precisa saber a edição que ele está cobrando na prova. Mas, professora, não vai fazer isso? Não vamos duvidar. Então, vamos estudar sabendo que referência a gente está utilizando, certo? Então, vejam bem. E aí, reposição volêmica. A gente vai fazer a reposição volêmica sangue, soluções intravenosas, vou passar rapidinho, porque só tem mais aí 11 minutinhos. Sangue, soluções intravenosas, tá? É assim que a gente faz a reposição volêmica. Aí, cuidado. Professora, é só fazer ali as soluções. Cuidado não fazer hemodiluição no paciente. Então, a gente tem um limite de cristalóide que a gente vai fazer ali e tem uma quantidade que eu já preciso de sangue. Por isso que essa perda, eu preciso saber qual o grau dessa hemorragia, tá? E aí, vejam bem, quando eu falo de reposição volêmica, eu falando de sangue. Eu tenho o sangue total, tenho o sangue total reconstituído como hemoderivados, o concentrado de hemácia, tenho o plasma, outras terapias com hemoderivados também. Quando eu falo de soluções intravenosas, que é o que a gente mais tem no pré-hospitalar, né? Principalmente. Soluções cristalóides, Ringer com lactato, solução fisiológica. Tem ainda o líquido hipertônico, que essas aqui são ISO, né? O líquido hipertônico, que é a solução salina 3%. Tem as soluções coloides, que a gente tem o exemplo da albumina. Tem estratégias líquidas aí, hipotensivas ou restritivas, que a gente tem como exemplo a dextrose aí, 5% de dextrose na água também é uma opção, né? Mas a gente acaba utilizando mais essas aqui, ó, que é o mais comum, né? O Ringer com lactato, solução fisiológica. Aí lembra do Ringer com lactato, na síndrome do esmagamento, que tem que ser evitado, porque tem potássio. Na síndrome do esmagamento, a gente já libera potássio, por conta de todo o trauma do esmagamento e as toxinas que são liberadas pela morte das células musculares, tá certo? Não esquece disso. Olha a gente misturando os conteúdos. Então, essa reposição volêmica, esses líquidos, eles têm que ser aquecidos. Então, qualquer líquido intravenoso, no paciente chocado,
ele tem que ser aquecido. Quem disse? PHTLS 10ª edição. Simbora, Brasil. Não deve ser utilizado em temperatura ambiente ou fria e a temperatura ideal para esses líquidos, 39 graus Celsius. E onde tem número, tem possibilidade sim de questões. E aí vamos para a nossa primeiríssima questão. Ó, acho que vai dar tempo. Então tem aí a galera SES Sergipe, enfermeiro. Ao atender um paciente vítima de lesão por projéteis de arma de fogo em membro superior direito, observou um sangramento arterial após compressão manual com gás estéreo, que a gente já sabe que tem que ficar ali pelo menos 10 minutos, assinale a alternativa que apresenta as condutas seguintes corretas. Então, vejam bem, ele tem um sangramento arterial no membro superior direito, ele fez compressão manual, que já é o primeiro passo, e aí ele fala a conduta seguinte, a próxima conduta correta. Então, letra A, retirar as gases encharcadas e refazer a compressão com novas gases. Misericórdia, Brasil. Você fez a compressão, você não tira as gases que estão encharcadas, não. Senão você acaba tirando todo aquele conteúdo, aquela rede de fibrina que foi formada. Então, você acaba repondo. Então, tá falso. E a compressão direta já fez. Qual o próximo passo? B, retirar as gases encharcadas e refazer a compressão com novos gases estéreos, utilizar torniquete pneumático. Eita, Brasil, olha só. Ele falou das gases e veio do torniquete pneumático. Vamos para a próxima. C, compressão circunferencial do membro distal à artéria. Brasil, 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 presta atenção. E aí, vejam bem, membro distal à artéria. D, compressão circunferencial do membro proximal à artéria. Galera, o torniquete, deixa eu fazer aqui, nada mais é do que uma compressão circunferencial desse membro, certo? E aí lembra que eu falei para vocês que o torniquete a gente faz próximo lá da artéria. E aí a gente vai trabalhar com axila e virilha. E aí vejam bem a escrita, olha que a banca tentou fazer com os concurseiros. Falou do torniquete pneumático aqui, porém falou das gases encharcadas aqui, que tá falso. E aí ele colocou a compressão circunferencial nas duas letras, C e D, e aí falou membro distal à artéria, galera, não é membro distal, é membro proximal. O que vai ocluir é o pulso distal. A gente viu isso na aula. Olha como as bancas são abençoadinhas de Jesus. A inofensiva IBFC, que é irmã gêmea de IDECAN, que ao mesmo tempo é a prima falsa da FGV, a invejosa. Então, cuidado, presta atenção. Nosso gabarito, sim, é a letra D, Brasil. Compressão circunferencial, que nada mais é que o torniquete do membro proximal, lá próximo a quem? A artéria, tá certo? Letra D de Deus. Só Deus mesmo para achar essa resposta dessa questão na hora da prova. O pessoal ficou muito feliz, né? Bora lá. Segundo, na amputação traumática, CESP e SEBRASP manda um recado para vocês. Na amputação traumática, os cuidados com a parte amputada são, cuidados com a parte amputada. Primeiro, realizar a limpeza com a parte amputada com Ringer com lactato. Coisa mais linda. Envolvê-la em gás estéreo umedecida com Ringer com lactato. Então, gás estéreo mais Ringer com lactato. E aí é úmido, né? Perfeito. Segundo, colocá-lo em saco plástico e identificá-lo. Perfeito. Saco plástico, identificá-lo. Poderia ser recipiente, né? Colocar o próximo passo. O saco plástico em um recipiente com gelo. Pode ser. E aí lembra que esse gelo é triturado, tá? E transportar o segmento amputado ao hospital adequado junto com o paciente. Coisa mais linda, Brasil. Tá certíssimo. CESP e SEBRASP manda um recado para vocês. 3. Bora lá para o 3. A vítima de politraumatismo necessita de atenção especial e contínua, desde seu atendimento inicial, sua admissão no serviço de emergência até a alta hospitalar. Ok. Há necessidade de atuar de forma ágil e eficaz. Ok. Com o intento de reduzir a gravidade das lesões e a taxa de mortalidade. Perfeito. Ao realizar o exame primário e secundário da vítima do politraumatizado. Ok, é esse o nosso objetivo. Na avaliação primária, realiza-se a busca de lesões que ofereçam risco iminente à vida. Nós falamos sobre isso do indivíduo, tá certo também? Esta avaliação é desenvolvida por meio de exame físico rápido, seguido de tratamento imediato, sim,
a fim de restabelecer o padrão hemodinâmico da vida da vítima. Sim, porque é isso que mata. O exame físico mais detalhado, ele já vem na avaliação secundária. Na primária tem o exame físico? Tem, mais rápido, ou seja, exame físico rápido, conduta, reagir para não morrer. Aí depois, na avaliação secundária, é um exame físico mais detalhado. O item tá certinho. Olha o Decan imitando CESP, Sebrasp aí. Coisa terrível, né? O povo aí sem personalidade, autenticidade, mas bora-se embora, a gente tá preparado. Quarto, o manejo inicial do choque hemorrágico em paciente adulto com trauma é realizado com quantos ml de cristalóide? Assinale a alternativa e preencha corretamente a lacuna. Professora, misericórdia. Eu só lembro lá da síndrome do esmagamento, que tem um negócio em 1.500 ml a hora, mas não lembro disso aqui do manejo inicial do choque. Veja bem, uma coisa é essa ressuscitação volêmica da rabdomiólise, da síndrome do esmagamento, que eu preciso de um volume maior. Outra coisa é o meu manejo inicial do choque para esse traumatizado. E aí o ATLS, que já é aquela conduta mais do intra-hospitalar, ele fala de 1 litro, que equivale a 1.000 ml. Então aí nossa alternativa é a letra B, de Brasil, Brasil. Olha só que banca abençoadinha de Jesus. 5, IBFC manda um recado para vocês. De acordo com a ATLS 2018, assinale a alternativa incorreta. Cuidado, Brasil. Sobre os sinais e sintomas de hemorragias definidos pela classe 3. Então, vejam bem, classe 3, né? E aí ele pede a incorreta. Vejam bem, letra A, necessidade de protocolo de transfusão maciça. Galera, isso aqui é da classe 4, como nós falamos. Ele está citando a classe 3 e ele quer a incorreta. Então, já deixa de lado. B, essa classe 3, ela pode ter normotensão ou hipotensão arterial? Pode. C, taquicardia? Sim. Queda do débito urinário? Sim. Já é uma hemorragia mais importante. Mas a transfusão maciça, a gente faz na classe 4, por isso que o item está incorreto. E a banca queria a incorreta, que é o gabarito da questão. Letra A. 6. Prefeitura de Calumbi. Em um acidente de trânsito, uma das vítimas apresenta hemorragia externa grave na perna. Acerca da primeira medida do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, marca a alternativa correta. Então, ele quer o quê? A primeira medida. Vamos avaliar? Letra A. Solicitar transferência sem intervir na hemorragia. Misericórdia, enfermeiro. Vai morrer o paciente. B. Elevar a perna da vítima para aliviar a pressão. Misericórdia, gente. Não eleva mais. Deixar o nível do coração. C. Aplicar compressão direta no local para estancar o sangramento. Opa, essa já está mais bonitinha. Vamos olhar a D. Realizar a reanimação cardiopulmonar imediatamente. Ninguém falou que o paciente está parado. Por que vai começar a reanimar? Para ver se para. Então, Brasil, letra C. Aplicar compressão direta, a pressão direta ou compressão, para estancar o sangramento. Coisa mais linda. Sucesso, fiquem com Deus. Não se volte se a meta for as estrelas, Brasil. Brasil, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Teremos vários eventos aí para esse concurso do bombeiro, tá? Gravando aí freneticamente para esse concurso. As aulas estão subindo para a plataforma aos pouquinhos, então de vez em quando eu apareço aqui, falo no Instagram, olha, Brasil, vou estar gravando hoje, vem comigo, e as aulas vão estar lá disponíveis, tá? Espero que vocês tenham gostado, sonhem, voem e aproveitem tudo que a vida tem para oferecer. A aprovação em concurso público, ela vem aos poucos, degrau a degrau. Que tenhamos essa sabedoria, que tudo é no tempo de Deus, que Deus sempre possa iluminar. Espero que Ele tenha feito de mim um canal para ajudar vocês aí nesse processo de estudar e processo de aprovação. Acredita no teu sonho, não deixa ninguém dizer que não é capaz, que você não é capaz. Você é, só que só depende de você. Confia em Deus, entrega tudo para Ele, faz a tua parte. Simbora, porque eu já escuto os teus sinais. Tu vens, vens o que é aprovação? Eu já escuto os teus sinais. Beijo grande, professora Sara Juliana com vocês, Instagram profissional, @inf.sarajuliana. Simbora, Brasil!